Olá a todos os meus amigos do Brasil. Sou eu, Mario. Uhul! Já sacaram o que vai ter? Charles Martinet, Rafael Rossato, Karina Eiras, Bruna Penilhas, Pablo Miyazawa, Alex Mamed. Hoje vamos todo mundo falar de Mario. Wahoo! Mario Bros, o filme! With the Mario Brothers and plumbing's a game, we're not like the others who get all the fame. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu e eu tô muito orgulhoso da gente vir falar hoje desse encanador aqui, porque eu acho que a gente fez um especial bem legal pra vocês, todo mundo vai curtir. Pega uma pipoca, pega um negócio, tá muito bom, tem muitos convidados, tá bem legal, é uma homenagem ao Mario, é uma homenagem ao filme e aos games também. Quem gosta de videogame tá aqui, quem gosta de cinema tá aqui, quem gosta de animação tá aqui e a gente tem que começar pelo começo. Vocês já devem conhecer Shigeru Miyamoto, esse cara que criou um monte de jogos épicos, um dos maiores gênios desse mercado de games. Foi graças a esse personagem que ele criou, o Mario, que o mercado de games no ocidente não afundou de vez lá em 1985, além de ter sido o jogo que criou as mecânicas definitivas do que seria um game de plataforma. Mario is just pure full love and joy, and the comedy comes from his sweetness and his silliness. Mamma mia, você é número 1. Uhul! Eu diria que Super Mario foi responsável pelo início da minha paixão por videogames. Eu acho que sem Super Mario a minha experiência não seria a mesma. E toda vez que eu revisito esses games no Switch, a experiência é sempre maravilhosa. O que eu vou mostrar aqui hoje, povo meu, é um passado. É onde é que esses caras estavam antes da fama. O que é que o Mario cresceu tanto, explodiu, o que é que significou? Se vocês não sabem nada disso, desse passado, eu digo pra vocês, eles estavam numa barca furada. Essa história começa em 1980, com Miyamoto ainda novato na Nintendo e recebendo do chefão Hiroshi Yamauchi um presente de grego: fazer a Nintendo vender bem no mercado de arcade nos Estados Unidos. A primeira tentativa veio com um tal de Radarscope, que não passava de uma imitação de Space Invaders e basicamente ninguém se importou. Miyamoto viu o tamanho do problema em que tinha se metido e agora só restava a ele correr atrás do preju. Na época, o Miyamoto pouco sacava sobre programação, então ele achou que teria que mostrar seu lado de contador de histórias, apresentando algo que não existia em 1980, um protagonista baixinho, bigodudo, de roupas vermelhas. A hora que fala isso, a gente já fica com o peito assim. Esse é meu coração, soltando. É aqui, tá certo. O nome dele vocês já devem saber, né, meu povo? É Jumpman. Tava achando o quê? Que ele nasceu como um Mario, é? Jumpman foi a estrela do Donkey Kong de 1981 e a dúvida era, depois do fiasco de Radarscope, será que os americanos comprariam esse King Kong genérico? Sim, eles compraram e fizeram do Donkey Kong um dos maiores sucessos da história. Foi na sequência Donkey Kong Jr. de 1982 que o Jumpman ganhou o nome de Mario, só que o Miyamoto fez do Mario o vilão desse jogo. Apesar disso, o game rendeu uma boa graninha, fazendo o Mario, ainda vilão, estrelar o desenho animado ao lado do seu gorila rival. Aí é o momento que pega, que quebra, porque a dupla se separou, igual Simone e Simaria. Igual não, né? Melhor. Donkey Kong e Mario seguiram rumos diferentes. Donkey Kong 3 de 1983 não tem o Mario, e nesse mesmo ano surgiu outro game nos arcades, o Mario Bros. Não confundam com Super Mario Bros, é só Mario Bros. Nesse jogo ele já aparecia com seu irmão Luigi, enfrentando os Koopas em um cenário cheio de canos de esgoto. Nesse meio tempo também surgiram minigames do Mario, os portáteis, que eram bem simplinhos naquela época. Ainda deu tempo do Mario voltar a trabalhar em construções com o arcade de 1985, Wrecking Crew, onde aparecia um personagem chamado Spike para atrapalhar. No filme do Mario, Spike tá presente, né? A gente já sabe disso. Aliás, meu povo, esse game aí do Mario foi uma das inspirações para detonar
Ralph. Primeiro foi empolgante, hein? O segundo... E aí veio o Nintendinho querido de meu Deus, o primeiro console da Nintendo. O NES chegou em uma época em que a Atari causou o chamado crash dos videogames nos Estados Unidos. Ninguém queria mais saber de comprar consoles por conta da grande quantidade de títulos ruins que o Atari 2600 apresentou nesse período. Aí já viu, né, pô? Galera tudo com o pé atrás, os 8 pés atrás, igual o Octopus, rapaz. Ninguém queria saber do NES não, meu bicho tão bonzinho. Mas bastou chegar esse cartucho, o Super Mario Bros 1, e começar essa musiquinha para que uma das maiores máquinas de fazer dinheiro de todos os tempos ganhasse o mundo. Bem no crash aí dos videogames, na época que várias indústrias, vários jogos eram muito repetitivos, Shigeru Miyamoto fez uma obra-prima. I love Mario games. I absolutely adore them. You know, I'm not very good though, I will tell you that much. Although I'm good enough to always find out that the princess is not in this castle. Super Mario ficou conhecido por reerguer esse mercado, refinando mecânicas apresentadas antes de Donkey Kong e em Pitfall da Activision, além de criar novos conceitos. Super Mario ali, na primeira tela ali, você tinha tempo, não via nenhum inimigo para você ali. Você poderia mexer no direcional, ir para a direita, para a esquerda, pular. Lá você tinha que ter raciocínio rápido, noção de tamanho, de distância, que qualquer ação vem uma reação, vem uma consequência. Essa época foi chamada de o renascimento dos videogames. Foi tipo a evolução, povo. Não à toa influenciou grandes nomes do nosso mercado atual, como Hideo Kojima, de Metal Gear, Keiji Inafune, de Mega Man, e até mesmo Yuji Naka, programador principal do Sonic. Ele mesmo disse, o cara, que a intenção dele foi acelerar a fórmula do Super Mario. O Mario é o personagem mais importante da minha carreira profissional. E eu falo isso com o privilégio de poder ter trabalhado com personagens ao longo da minha carreira. Meu primeiro emprego foi na Powerline da Nintendo do Brasil. Eu atendia telefone e dava dicas de jogos da Nintendo para os consumidores. Ou seja, eu trabalhava na casa do Mario e o meu chefe era o Mario. Pelo menos era isso que a gente dizia. E alguns anos depois, eu virei editor da revista Nintendo World, a revista oficial da Nintendo no Brasil. E era isso, era o Mario o dia inteiro. Com todo esse sucesso, a sequência foi inevitável. Super Mario Bros 2 veio um ano depois. E não pensem que a gente confundiu o jogo não. O Mario 2, que também é chamado de Lost Levels, é como se fosse uma expansão do Mario 1, com novas fases, muito mais difícil e a possibilidade de jogar com o Luigi, sendo um personagem com características um pouco diferentes. O presidente da Nintendo americana não achou uma boa ideia não, o que fez a Nintendo pegar um outro game do Miyamoto também, feito naquela época, e trocar pelo Mario e seus amigos, transformando o Doc Doc Panic em Super Mario Bros 2, que tem uma fórmula completamente diferente do Super Mario 1. O Mario nem ataca com pulos, meu povo. Só pra vocês terem uma ideia, pra quem não sabe, aqui ele atira objetos. Mas o jogo é bom, viu? Além de você jogar com Mario e Luigi, tem o Toad e até a princesa Toadstool, o nome da princesa Peach nos jogos americanos daquela época. E outra coisa, as mecânicas do Mario 2 foram constantemente replicadas em alguns jogos no futuro. Inimigos e até objetos para ele jogar iguais às desse Mario 2. O negócio foi marcante. Não demorou muito para essa turma invadir os sábados de manhã, horário que era conhecido por lançar novos desenhos animados nos Estados Unidos. E agora, com vocês, mais um super show dos irmãos Mario! Chegando em 1989, novas investidas de mercado surgiram, e uma que se mostrou importante foi a criação do Game Boy, marcando o domínio da Nintendo nos portáteis, e o Mario chegou lá com seu Super Mario Land. É verdade que era um jogo bem mais simples que os que a gente já tinha visto no Nintendinho, mas ainda era bem divertido, viu? Claro que o Super Mario Land e o próprio Super Mario 2 não tinha aquela influência que o Mario 1 teve no mercado, na cabeça da galera. E Mario, que é Mario, que honra o seu nome Mario e seu sobrenome Mario, tem que mostrar serviço. Isso veio logo depois, em 1990, com o lançamento americano
americano de Super Mario Bros 3, pegando tudo que tinha dado certo no Mario 1 e turbinando as ideias. A jogabilidade ficou mais leve, novos comandos foram criados, sendo destaque voar para descobrir novas áreas em quase todas as fases, uma grande variedade de cenários e mundos ainda mais diversos, com itens e poderes diferentes. Do lado dos vilões, os 7 Koopalings para enfrentar e o retorno do grande Bowser, o Rei Koopa, que acontecia na última fase, como sempre. Esse jogo era tão bem feito, tão bom, que não parecia 8 bits. Tem muito detalhe. Um console de 8 bits ninguém estava acostumado com aquilo não. Tem tanta coisa para descobrir aqui que é capaz de até hoje ter gente achando novos caminhos escondidos nele. Sério? Muita gente chega a afirmar que é o melhor game de plataforma já feito na história. Só que o Shigeru Miyamoto estava inspirado, cara. Ele nem resolveu fazer uma pausinha para as férias. Um ano depois, com o lançamento do Super Nintendo, veio um game que teve uma repercussão tão grande quanto esse Super Mario 3. Era o Super Mario World, o que podemos considerar o quarto game do encanador. A prioridade era explorar as possibilidades do Super Nintendo. Eu lembro da cena, eu tinha uns 5, 6 anos, meu pai chegando de viagem e me entregando uma caixa que era um Super Nintendo. E eu lembro que nesse Super Nintendo veio com Street Fighter 2, Super Mario World e Mario All-Star. Cara, eu fiquei maravilhado. Foi o meu segundo videogame, na verdade. Eu tive um antes, o Turbo Game. Mas o Super Nintendo foi o videogame que ficou mais tempo assim comigo na minha infância e parte da adolescência. Lembro também da primeira vez que eu zerei Super Mario World. Foi muito difícil. Eu era pequena, tinha menos de 9 anos. E naquela época era mais difícil zerar games, né? Eu lembro que eu deixei pausado ali nos créditos porque eu queria mostrar pro meu tio a minha super conquista. O Mario World nem trazia tantos cenários diferentes como o Mario 3, viu? Mas em compensação os detalhes eram muito maiores. O mapa passou a ser um só e o jogo todo é lotado de áreas secretas para descobrir. Além disso, tivemos a inclusão de uma montaria, talvez a mais famosa dos games, viu? Yoshi, o dinossauro verdão lindo de meu Deus. Logicamente, o sucesso e a grana fizeram a Nintendo querer explorar mais a marca. Apareceram variantes como o Dr. Mario, Yoshi's Cookie, Mario Paint e até o Game Boy ganhou uma sequência, Super Mario Land 2, dessa vez com gráficos ótimos para o portátil e com a estreia da versão reversa do Mario, o grande Wario que a gente tanto gosta. Wario, have a rotten day. Yahoo! Com tantos spin-offs, teve um que se destacou mais e virou febre mundial, Super Mario Kart de 1992, que hoje em dia cresceu tanto que está até vendendo mais que os jogos de aventura do Mario. A ideia até lembrava o antigo desenho de Hanna-Barbera, Corrida Maluca, onde os corredores são inusitados e usam equipamentos que você jamais veria em uma corrida normal. E assim como no desenho clássico lá, né, Dick Vigarista Muttley. Foi horrível a minha imitação. Mas, assim como no desenho, valia trapacear, valia fazer tudo. Eu, como uma criança nascida nos anos 90, joguei inúmeras vezes o jogo no Super Nintendo, no Nintendo 64. Juntava eu, meu irmão e meus primos pra jogar Mario Kart, que é um clássico, né? Mario Kart, isso aqui, meu, é dos anos 90. Eu comprei pra vender na minha locadora, acabei não vendendo. Olha o preço aqui, eu acho que era R$45, tem até o preço aqui. Olha esse relógio aqui, tá lacrado aqui. Um relógio do Super Mario, isso também é muito raro. Isso aqui é um telefone, eu comprei há muito tempo. Funciona, viu? Funcionava, não sei se tem ainda isso aqui nas casas hoje em dia, né? Todo mundo usa celular, mas era um telefone fixo aqui, ó, do Super Mario Bros Kart, aqui, Super Mario Kart no caso, né? Mario Kart aqui, ó. Não à toa, diversos e diversos clones de todos os tipos tentando pegar carona no sucesso de Mario Kart vem surgindo até hoje. Em 1996, já perto de encerrar o Super Nintendo, eles resolveram fazer uma despedida e tanto, unindo forças com a Square de Final Fantasy e Chrono Trigger. Dessa união surgiu o brilhante Super Mario RPG. Seriam que jogo! Seguindo os moldes do sucesso da Square, Super Mario RPG era um RPG de turnos, mas com a fórmula mais simplificada, buscando novos públicos para esse gênero, como é de costume da Nintendo, né, povão? Até mesmo o lendário compositor Nobuo Uematsu colaborou com uma faixa para esse jogo. Aí assim, nesse ano tinha muita coisa acontecendo, mudanças do mercado, do mundo. Os polígonos 3D estavam sendo prioridade nos estúdios e o Mario teve que mudar junto com essa ideia. Ou melhor, o Mario não muda com o mercado.
o mercado muda com o Mario. O mercado claramente era outro, meu povo. Os jogos de 16 bits estavam ficando meio saturados, a galera tava amar um jogo de 16 bits e acabou que as empresas começaram a pensar em outro rumo. Falou, opa, se eu continuar aqui eu vou falir, hein? A própria Nintendo já havia sinalizado novas tecnologias com seu Star Fox e a Sega estava indo bem além nos fliperamas, com jogos da série Virtua Fighter, Virtua Racing e Virtua Cop. Era nítido que os gráficos em 3 dimensões se tornariam tendência. Só que aí tem o seguinte: fazer um jogo de luta, uma corridinha, até jogos assim de RPG mesmo, aqueles de turnos em 3D, beleza, é uma coisa. Agora transformar jogos que exigiam ação rápida, que tinham um mundo altamente explorável, mas em 2D, aí passar pra 3D, rapaz, o lance é completamente outro. Por conta dessa exigência de 3D, a maioria dos programadores estava completamente perdida para criar jogos de ação e aventura na metade dos anos 90. Ninguém sabia o que estava fazendo direito por ali, e algumas séries que brilharam nos 16 bits não conseguiam mais se destacar. Parecia que estava todo mundo ultrapassado. Foi nesse cenário caótico que a Nintendo meio que repetiu o feito de 1985, desta vez criando e definindo jogabilidade e o que seria o jogo em plataforma 3D. É lógico que eu tô falando de Super Mario 64, né? Jogo lindo de meu Deus, lançado lá em 1996. Eita! E foi aqui que o Mario começou a ter voz, mas não é tipo ter voz, ter vez, não, é ter voz mesmo, que ele começou a falar pela primeira vez. It's me, Mario! Hello! One day I was doing what actors do. I was sitting on the beach waiting for the pager to go off. My pager went off and I went, oh, it's my buddy. I guess we'll go to dinner. And I left the beach and I called him up and he said, hey, buddy, you've got to go to this audition. It's for a job I'm doing in Las Vegas. I said, my friend, I'm a voice actor. Where should I go? And I have no idea why, but I left that beach, brushed the sand off, and went running off to this audition. I found a miracle. I found a parking space, and then I caught the director as he was walking out the door, and I said, hi, can I read for this? And he looked down at his watch, and he looked at me, and he said, okay, come on inside. This is an audition for a real-time animation system, and the character's name is Mario, and he's for a company with Nintendo. By the way, we don't know if this is going to work or not. And if it doesn't work, I'm not going to pay you to sit there drinking coffee all day. You got to improvise. So make up a voice, make up a video game, make up anything you want. Just don't stop talking till you run out of things to say. And then I'll just make up a video. Oh, I don't know anything about video games except wacka, 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 you know, and tok, 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 all those little games that I never had a character or a main plot or a drive or anything. And I thought, well, I'll just make up things about food. And I'm sitting there thinking about what I'm going to talk about. I heard action. I said, hello, I'm a Mario. Let's make a pizza pie together. You go get some sausage. I'm going to get some spaghetti. We put spaghetti and the sausage in the pizza. And then we're going to make the pizza. And then I chase you with the pizza. And if I catch you with the pizza, you got to eat the pizza. He didn't say cut. So I said, then you're going to make a pizza. And then we're going to make a lasagna. And I just kept going on and on making up pastas. I finally ran out of all the ones that I knew, so I started making up pastas like, oh, then we're going to make a rastatutolotello. It's a great pasta. I'm going to chase you with the rastatutolotello, and if you catch me, if I catch you, you're going to eat the rastatutolotello, and then you're going to make a rastatutolotello, and you're going to chase me with the rastatutolotello. Till I finally heard, stop talking! Cut! There's no more videotape. Thank you, we'll be in touch. And I thought that was the absolute end of it, but that was the beginning. 31 and a half years ago of doing this marvelous character called Mario, whom I absolutely love. And then, of course, Luigi came along, and then Wario and Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi, and some other characters in the games that you might recognize my voice with. As inovações desse título incluem a forma de se controlar um personagem em um ambiente 3D usando o controle analógico, uma ideia que veio da Nintendo também. Vocês lembram disso? O PlayStation 1, no início, não tinha alavanca analógica e ela só começou a ser usada pra valer nesses consoles da Sony a partir do PlayStation 2. Mas não adianta nada ter a jogabilidade lá tranquilona pro 3D, ou não tão tranquilona, mas pelo menos divertida, e a câmera ficar naquela
Putaria, a câmera entra dentro do personagem, sai e volta, e você fica tonto jogando. Aí que veio o desafio de número 2. E mais uma grande inovação. O comportamento da câmera, que se posiciona de forma muito mais natural do que qualquer jogo daquela época. Para completar essas inovações, veio a construção do design dos ambientes 3D. As coisas tinham que passar a ser projetadas no papel, quase como se fosse a construção de um prédio. Qualquer erro ou exagero ia fazer tudo desmoronar. Nesse caso aqui, um erro ia fazer desmoronar nosso coração, nossa vontade de jogar, a fita na parede e aumentar. Porque Nintendo 64 era fita, né? PlayStation era CD, quebrava. Quem nunca quebrou um CD? PlayStation assim se cortou? Eu. Para que a gente não precise entrar em uma grande aula sobre programação, eu vou mostrar na prática o que acontece quando se falha nesses pontos que eu mencionei. Aqui temos o Bubsy 3D, um jogo que saiu quase que junto com o Mario 64. Bubsy tem controles 3D muito ruins, povão. Sério, câmera horrível e um design de fases... Como é que eu poderia dizer? Horrível, já falei, péssimo. Pensa na pior coisa que você já viu assim na vida. Deixa eu ver aqui. Eram as fases dele. Em resumo, uma verdadeira aberração em forma de jogo. Agora coloca ele aqui lado a lado do Mario 64. É a magia acontecendo, não é não? E pra quem não lembra, Bubsy também fez um sucessozinho assim nos jogos de plataforma. Por isso que eu fiz essa comparação também. O resumo da ópera é que Mario 64 foi um farol guia em ambiente 3D até para jogos que nem lembram esse estilo da Nintendo. Isso não sou eu que tô falando não. Foi confirmado pelo Sam Houser, fundador da Rockstar Games, o estúdio que fez GTA. O cara afirmou categoricamente que os games mais famosos da franquia GTA só existiram por conta das lições aprendidas com a programação de Super Mario 64. E assim, o Nintendo 64 não tem só esse mérito não, povão. Na verdade, a forma de trabalhar o Mario mudou bastante, não só porque ele foi pro 3D, mas tipo, botar outros estilos com aqueles personagens foi algo que se tornou mais comum. Começou lá no Super Nintendo, foi massa nessa geração e no GameCube expandiram mais ainda. Foi assim que vimos Super Mario Kart 64 se tornar um fenômeno ainda maior que a versão de Super NES. Também foi aqui a criação dos jogos de festa do Mario, podemos dizer, né? Porque é Super Mario Party, uma mistura de game de tabuleiro tradicional com a versatilidade dos jogos eletrônicos, que gerou milhares de continuações, clones da concorrência, ixi, só o que rolou. Outro game que podemos citar aqui é Paper Mario, um RPG inovador, que brilhou no Nintendo 64 e em uma continuação no GameCube. Agora esporte começa a contar aí nos dedos, muitos mesmo. Mario Golf, Mario Tênis, até Mario Strikers, que foi de futebol. Só que a galera começou a pensar, né? Só lançaram o Mario 64? Beleza, ele é legal em outros estilos, mas cadê aquele clássico aventuresco pra enfrentar o Rei Koopa, né? Que é o Bowser. Cadê isso? Será que o 64 foi uma jogada de sorte? Não, não foi não. A resposta veio em 2 games. Em 2001 que tivemos Luigi's Mansion, onde o Mario era que precisava ser salvo por seu irmão, e esse meio que virou um Resident Evil da franquia, não foi não? Só que pra todas as idades. Ninguém tem medo do Luigi's Mansion. Ninguém? Ó. Em 2002 veio então o Super Mario Sunshine, o verdadeiro sucessor do 64. Embora seja um jogo bem menos celebrado, Sunshine tem uma importância fundamental, pois pegou todas as inovações do anterior e deixou os controles extremamente mais leves, além de ter expandido os ambientes 3D, que agora podiam ser gigantescos sem perder a qualidade do level design. Nesse período, Mario e Donkey Kong fizeram um retorno às suas raízes lá no Game Boy Advance, portátilzinho show. O game era Mario vs Donkey Kong e era algo que remetia muito ao arcade original de 1981. Outra novidade no GBA foi o primeiro Mario Kart portátil, o Super Circuit, além da marcante série de RPGs que iniciou Mario e Luigi com sua Superstar Saga. Uma geração acima e finalmente chegamos no Nintendo DS e no Nintendo Wii. O NDS, com suas 2 telas, expandiu ideias, algo que a Nintendo
é muito craque em fazer. Aí veio com novos Mario Kart, mais 2 games de RPG do Mario e Luigi e ainda mais e mais jogos de esporte. Nunca parou. Mas eu acho que a maior novidade, meu povo, foi o retorno mais uma vez às raízes. New Super Mario Bros. Esse jogo ensinava ao mundo que o 3D não era mais regra absoluta e que ter a cara das décadas de 1980, 1990 podia ser legal também e podia ter uma jogabilidade inovadora. Tanto é que uma enxurrada de jogos retrô passou a invadir o mercado depois disso. Uma ótima oportunidade para os estúdios indie que cresceram demais de lá pra cá. No Wii, nada foi mais marcante que Super Mario Galaxy 1 e 2. O Mario Galaxy, além de deixar a jogabilidade 3D tão leve quanto a 2D, pela primeira vez passou a usar a câmera de ângulos completamente inusitados. Era bem ousado, e se não tivesse sido feito com maestria, podia ter jogado essa franquia no ralo. E eu falei no ralo pela expressão, não porque eles são encanadores. Não sou um tiozão do pavê, não. O Mario Galaxy foi considerado um dos jogos mais divertidos de todos os tempos e realmente está na lista dos que definiram aquela geração. Pela primeira vez, também, a trilha sonora do Mario era tocada por uma orquestra. E já que estamos passando por essa época, nessa viagem do tempo através dos canos, não dá pra deixar de mencionar o Mario Kart Wii, que foi um dos mais marcantes da série, não foi não? Tô falando dos top, mas os jogos diferentes não deixaram de aparecer não, meu povo. E eu gostava, viu, de alguns. Super Princess Peach, do Nintendo DS, trouxe a princesa tendo que salvar o Mario com seus ataques nada sutis. É engraçado a gente ver que essa ideia da princesa deixar de ser somente a donzela em perigo começou a evoluir, né? Ao longo dos jogos ela foi podendo ser controlável. Tudo bem que no Mario 2 lá já tinha isso, mas eu acho que atualmente eles firmaram mais o pé com relação a essa questão da história. Tanto é que no filme ela não é a sequestrada da vez. A força que a Peach tem, da representatividade que a Peach tá trazendo no filme, né? Porque ela não é mais uma princesa indefesa. Ela é a princesa. Ela chega pra resolver a situação. Ela vai salvar o Luigi junto com o Mario. Ela ajuda o Mario. Eu adoro fazer mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que pegam a arma e resolvem a situação. Nós vamos salvar o reino dos cogumelos. Outro game diferentoso foi Super Mario 3D Land, do Nintendo 3DS, que misturava controles 3D e 2D de uma forma bem legal e harmônica. Mas a ideia foi muito mais além no Super Mario 3D World, lá do Nintendo Wii U, que pegou lá o que o 3D Land tinha mostrado e transformou em um negócio muito maior. Ambientes maiores, opção de mais jogadores na tela, até 4 de uma vez. Isso muda demais a nossa experiência. Seguindo em frente, conhecemos Mario Kart 8, que nasceu no Wii U, foi portado para o Nintendo Switch e até hoje continua recebendo atualizações, tipo pistas novas. Eu lembro do papoco que foi quando saiu esse Mario. Eu tava numa Brasil Game Show e a galera enlouquecida só se falava nisso. O evento até se perdeu um pouco o que ia acontecer, porque tava todo mundo alucinado. Chegou então o momento que a Nintendo resolveu tornar o nosso sonho de criança real. Qual era o seu sonho de criança? Ficar preso no shopping e passar a noite lá? Poder jogar todo dia da semana e não ir pra aula? Tem muitos sonhos assim, né? Comer chocolate à vontade, ficar com o bucho duro e com diarreia também. Desculpa, mas não era nada disso. Em Super Mario Maker, você podia pegar elementos do Mario 1, do 3, do Mario World, do New Super Mario Bros. E criar suas próprias fases em 2D. É muito massa. Chegando na geração atual, ganhamos como prêmio o Super Mario Odyssey, um game do bigodudo em mundo aberto e com tantas transformações pro personagem que fazem aquelas famosas roupinhas de poderes introduzidas no Super Mario 3 de Nintendinho parecerem pouquíssimo
maneiríssimas. No Odyssey, literalmente qualquer inimigo pode se tornar uma roupa pro Mario, usando sua nova magia de atirar o seu cap, o boné. Esse jogo também marcou por ter a primeira música com o vocal da franquia, Jump Superstar, interpretado, quem diria, pela Pauline, aquela mocinha que o Donkey Kong sequestrava no arcade, quando o Mario nem tinha o nome ainda. Come on and jump up in the air, jump without a care, jump up 'cause you know that I'll be there. Bom, e como a gente tá vendo, o sucesso do Mario não para, ele cresce cada vez mais, tanto é que a solução é o que? Se a gente tem tanto sucesso aqui nos games e só faz crescer, vamos fazer crescer no cinema também. Vamos fazer aquele filme lá do passado se tornar só um clássico cult e a gente fazer mesmo um bom filme para ser lembrado por algo assim que a galera vai tremer o coração, as bases. Mas é sério, demorou tanto porque a Nintendo tava evitando jogar seu personagem principal desde que o filme que eu citei, de 1993, flopou. O Charles Martinet não é pela primeira vez a voz do Mario, mas tudo bem, ele tá no filme também. Eu tenho como total referência o Charles Martinet, que vai ser o Mario sempre. Mamma mia! É incrível o que ele faz, eu sou muito fã. E eu queria trazer isso para os fãs brasileiros, porque é a voz que a gente conhece, né? É o Mario que a gente conhece. Eu acho que qualquer coisa diferente disso poderia não ser muito bem aceita. Não foi uma briga, né? Mas foi uma aposta que a gente fez ali na hora do teste, porque o original não foi feito desse jeito, né? O Chris Pratt, ele fez uma voz um pouco mais neutra, uma voz um pouco mais natural pra ele, e colocou um sotaque assim, tipo, quase imperceptível. Reino dos cogumelos, lá vamos nós! Wahoo! O elenco é composto por artistas de Hollywood. A princesa Peach é a Anya Taylor-Joy, muito famosinha por conta principalmente de O Gambito da Rainha. O Jack Black, que dispensa apresentações, é o Bowser, o Rei Koopa. Já o Luigi, irmão do Mario, é o Charlie Day. Vocês não sabiam e nem perguntaram, mas o Seth Rogen tá fazendo o Donkey Kong. Sim, o macacão tá no filme. E ao lado dele, Cranky Kong, feito pelo Fred Armisen. O Toad, o cogumelo fiel e gritador do reino, é feito pelo Keegan-Michael Kay. Dentre tantas outras pessoas aí no elenco, meu povo. Acho que não tinha um elenco mais louco assim pra gente ver. E é legal porque quando trouxeram a dublagem pra cá, também fizeram questão de acertar, eu acho. Tanto é que os dubladores claramente fizeram referências nostálgicas. A forma como Super Mario Super Brothers Show de 1989 era dublada. Essa animação, que quem viveu sabe, foi boa, viu? Nem pensar. Talvez mais pelo Toad, né? O Oberdan Jr., que fazia o Toad naquela época, e todo mundo era super apaixonado, né, pela forma que o Oberdan dublava o Toad. Ele era um Toad meio desbocado, falava um monte de gíria, né, um monte de frases impactantes, né? Eu acho que de certa forma isso foi levado em consideração sim para a dublagem do Toad. Tu não anda com Tom Jorge, mas tu é um dragão! Se tocar nesse cogumelo, você vai morrer! Fora o filme, o Mario ainda ganhou recentemente um parque da Universal, que claramente deve incomodar a galera da Disney, porque foi sucesso desde o início. Eu acho que isso ajuda, inclusive, a galera querer fazer mais e mais coisas, filmes, séries, e esquecer aquilo que rolou nos cinemas em 1993. O longa-metragem foi produzido pela Illumination, estúdio responsável por bilheterias enormes recentemente, como Minions 2, A Origem de Gru. Os pais vão levar os filhos no cinema com o pretexto de estarem levando os filhos no cinema, né? A gente sabe que as crianças amam o Mario, mas nós que vivemos isso, né, lá atrás, é um carinho diferente, né? É uma magia. Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa agora! Tira isso, tira isso, tira isso! Eu acho que o Mario acaba pegando um pouco da gente, seja quando ele tá sendo um encanador, se ele tá sendo um herói, se ele tá sendo um cara meio abobado, ou se ele tá brigando com o irmão. Todo mundo se reconhece nesse personagem e acaba que ele ocupou um espaço muito parecido com aquela magia Disney que todo mundo fala, não é verdade? Então, a magia da Nintendo é a magia do Mario, não é uma flor de fogo, não. É real, oficial isso. Sem pressão, tá? Era assim, Mario. Por isso o sucesso de Super Mario. Por isso
as crianças gostavam tanto. I go to these wonderful shows, like I'll be at BGS. I can't wait in October in São Paulo, and I will hear these beautiful statements of gratitude. You know, you're the voice of my childhood. I grew up with you, and this is a tremendous honor and a tremendous joy. And I think, you know, it is the greatest part of being somewhat of a celebrity is to be aware and to be in the state of gratitude for what we have. It's marvelous. Luigi, tu, ho, ho. É um baita de um crédito pra Nintendo ter uma franquia que se mantém tão forte, tão inovadora, tão amada, tão querida pelo mundo inteiro. A gente teve muitos games aí no caminho, Super Mario 64, é claro. Depois a gente teve o Odyssey no Switch, inclusive, que era uma continuação do Super Mario Odyssey pra ontem, Nintendo. Então, acho que não só a franquia merece os parabéns, mas o Miyamoto e toda a equipe envolvida também, porque Super Mario é uma franquia genial. Nós vamos derrotar o Bowser. Nossa, é uma coisa assim, pra mim foi maravilhoso. Quando eu vi a minha voz no trailer, no filme, deu vontade de chorar. Eu tenho uma tatuagem do Mario aqui. Eu fiz muito antes de saber, muito antes de me tornar dublador. Então poder hoje estar dando voz ao nosso baixinho bigodudo é incrível. Eu já me emocionei várias vezes, eu chorei quando eu recebi a notícia. Hoje eu posso estar dizendo pra vocês que eu sou a voz do Mario. Sou eu, o Mario! É isso, meu povo, um especial do jeito que a gente gosta, do jeito que eu gosto de fazer, bem feito. Não só eu chego aqui, boto a câmera e falo um monte. Não, eu passo conhecimento, eu passo o que eu sei, passo o que a gente pesquisa. Eu como pizza do Los Bravos, que é nosso parceiraço e tá aqui sempre. Nada melhor pra comemorar com o Mario, né? Los Bravos, uma pizzazinha, olha essa. Tem Doritos por cima, é a loucura do brabo que eles chamam. Mas essa cobertura de Doritos é porque embaixo tem calabresa, tem molho de tomate, tem mussarela, tem cream cheese e ainda tem uma geleinha de pimenta que deixa tudo melhor. Sério, segue a galera do Los Bravos, eles são muito parceiros. A gente tá existindo agora por conta de parcerias. Parcerias com vocês, parceria com Los Bravos. E cada vez mais eu quero fazer especiais que nem esse do Mario. É muito legal, né não? Chama convidados, chama a galera pra assistir, você senta. É a cara daquele programa em família. Senta e vamos falar sobre Mario, vamos ver Mario, vamos ver as pessoas falando o que ele significa. Oi? Tá caindo as coisas. Só tenho a agradecer a vocês. Não foi só um vídeo pra conta aqui não hoje. Hoje foi o vídeo pra conta.